do profeta Jonas, capítulo 4. Jonas 4, os 11 primeiros versos dizem assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus. Atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Enquanto isso, Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizeste? Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Até aí. Vamos orar. Senhor Deus, dá-nos o privilégio, Senhor, de mais uma vez ouvirmos a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações. E que a Tua palavra possa encontrar no nosso coração guarida, acolhimento, solo fértil. Assim nós oramos por Jesus. Amém. Em 2003, não me lembro bem qual foi quem produziu, mas eu sei que em 2003 foi produzido um desenho infantil chamado Procurando Nemo. E essa história encantou crianças e adultos do mundo inteiro. Acho que a maior parte de vocês aqui já deve ter visto esse desenho infantil. Tem ali aqueles personagenzinhos aquáticos, engraçadinhos, bonitinhos. Cada um deles com a sua anormalidade. E com essas anormalidades, cada um deles cativou o público, lembrando que ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E se você apanhar ali o desenho, a história do desenho, ela pode ser resumida na incansável busca de um peixe por seu filhote, que foi capturado por mergulhadores australianos. E ao longo dessa busca, o pai daquele peixe, muito medroso, muito inseguro, enfrenta vários desafios, e ele é ajudado por uma amiga que se esquece de tudo, é ajudada por outros personagens. E enquanto ele é ajudado pela amiga, o Nemo está preso lá no aquário de um dentista maldoso,
quer dizer, maldoso é a sobrinha dele. Está preso lá tentando fugir também. E a mensagem do filme, ela é variada, abrangendo desde ali o valor da família, do Nemo com o pai, a família, o valor das amizades que são feitas dentro do aquário pelo Nemo, do pai com aquela a peixe fêmea lá que se esquece de tudo. A mensagem do filme fala da importância de perseverar, porque foi assim que o pai encontrou o filhinho. Fala também da necessidade que cada um possui, de enfrentar as suas fraquezas pessoais. Tem várias lições aquele desenho. Mas a principal lição diz respeito, sem dúvida, que essa é a principal lição, pelo menos para mim, as consequências que todos nós enfrentamos por causa da nossa desobediência. Todos nós enfrentamos graves consequências por causa das nossas desobediências. O Nemo, numa atitude insubordinada para com o pai, colheu tudo aquilo que o filme mostra. E esse foi um dos principais fatores ali no desenvolvimento do enredo do desenho. Desobedeceu, foi capturado, passou por sérios problemas. As consequências que todos enfrentam por causa da desobediência. Em certo sentido, o drama desse desenho pode ser comparado, podemos fazer paralelos do drama desse desenho com a história bíblica do profeta Jonas. As duas narrativas, as duas histórias, incluem o mar como o cenário de alguns eventos marcantes. Outro paralelo: nas duas histórias existe a participação de peixes e de navegadores comunicando a necessidade de cada um enfrentar os seus principais e maiores temores. Mas o ponto de conexão mais forte entre Procurando Nemo e a história de Jonas é, sem dúvida, a desobediência persistente dos personagens centrais dessa história. Porque tanto Nemo quanto Jonas, eles poderiam ganhar um Oscar nessa categoria. Desobediência. O Oscar vai para Nemo. Jonas. Porque ambos foram muito desobedientes. E a semelhança termina quando nós lembramos que o filme infantil, ele é produto da imaginação humana, enquanto que a história de Jonas é um evento histórico do período bíblico. E assim como todas as outras histórias da Bíblia, assim como o restante das Escrituras, ele foi escrito para a instrução, para a admoestação do povo de Deus. Além disso, a narrativa, enquanto a narrativa de Nemo tem um final feliz, a história de Jonas não tem uma conclusão definitiva. O livro, se você observar, o livro termina com uma pergunta. Assim como a parábola do filho pródigo não tem um desfecho. E histórias bíblicas que terminam sem um desfecho, com uma pergunta no ar, é um indicativo de que nós deveríamos nos colocar no lugar dos personagens para saber como nós reagiríamos se estivéssemos vivendo aquela situação. Então, hoje eu queria falar o que com vocês? Que eu queria convidar vocês a meditarem comigo. Meditar comigo.
Nós temos visto ao longo desses últimos domingos, há mais de um mês, como que a graça de Deus ela triunfa sobre alguns aspectos da personalidade humana, sobre fraquezas da personalidade humana. E ao estudar a história de Jonas hoje, nós vamos ver como que a graça de Deus, ela triunfa mesmo quando nós somos desobedientes. Mesmo quando nós insistimos em desobedecer, Deus vem com a sua graça e nos salva. A história de Jonas nos mostra isso. Essa questão da desobediência humana sendo trabalhada, vencida pela graça de Deus, ela é perceptível em vários momentos ou em várias histórias da palavra de Deus. Exemplos. Primeira história narrada na Bíblia, a história da rebelião de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Diz a Bíblia que a rebelião do primeiro casal teve consequências sobre toda a humanidade. Por um homem só, disse Paulo, entrou o pecado no mundo e através dele a morte. A humanidade toda sofreu as consequências. Mas aí, mal o escritor acaba de falar das consequências da rebelião, vem a narrativa prometendo graça. O homem se rebelou, veio as consequências, mas veio uma promessa de graça. Deus vai levantar um descendente do homem. Deus vai levantar alguém nascido de mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E muito tempo depois, séculos, milênios mais tarde, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte sobre essa experiência. Assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Desobediência, graça. Outro episódio que fala de desobediência, mas esse aqui fala de uma desobediência parcial, levando-nos a entender que para Deus, de uma obediência parcial, levando-nos a entender que para Deus, obediência parcial não serve. Obedecer só um pouquinho. Vou obedecer só nesses pecados, nos outros, só vou obedecer nesses mandamentos, nos outros não vou não. A história de Saul. Recebe uma ordem dada por Samuel, e diz a Bíblia que Saul cumpre apenas a metade, ou apenas alguma parte dessa ordem. Diz a Bíblia que Saul deveria executar o juízo de Deus sobre os amalequitas, exterminando os amalequitas completamente. Samuel diz para Saul, vai e destrói e mata, criança, mulher, todo mundo, não deixa ninguém com vida. E Saul, movido por interesses econômicos, poupa a vida de algumas pessoas, poupa os seus pertences. E quando Samuel chega ao local onde estava Saul, ele confronta Saul e diz assim: Saul, rebelião é como pecado de feitiçaria, e obstinação é como idolatria e cultos aos ídolos do lar. Samuel fala para Saul que rebelião, que obstinação é colocado no mesmo patamar de pecados gravíssimos. E ele deixa claro que uma obediência parcial equivale aos olhos de Deus como desobediência completa. Não adianta obedecer só um pouquinho. A devoção a Deus deve ser expressa por meio da obediência total aos seus mandamentos. Uma outra história de desobediência. Tem lá a desobediência de Acã, que também gerou sérios problemas para aquelas pessoas que o rodeavam. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
Na segunda parte, na parte final da mensagem, nós vamos falar sobre isso, como que a nossa rebeldia, como que a nossa desobediência, como que os nossos pecados afetam aqueles que estão próximos da gente. Aconteceu assim com Acã, com vários outros personagens bíblicos. Mas hoje eu queria me deter na história de Jonas, como um dos exemplos bíblicos mais contundentes acerca de desobediência. A rebeldia desse profeta, ela salta aos olhos, ou ela é surpreendente pelo fato de que a ordem de Deus foi muito evidente, foi muito clara para Jonas. Foi muito direta. Ele disse: Jonas, dispõe-te, ou seja, levante-se, e vá até Nínive, e clama, e prega, e fala para ela acerca de mim. A história de Jonas é, sem dúvida, um exemplo de desobediência. E ela é um best-seller. É um best-seller entre os cristãos. Qual é a criança que nunca ouviu a história de Jonas, que nasceu num lar cristão? Meu filho já sabe de qual é salteado a história de Jonas. Fica falando lá do peixinho que engoliu o profeta, e eu imagino que na mentezinha dele ele fica imaginando como que um peixe é capaz de engolir um ser humano. Já os adultos ficam discutindo as possibilidades científicas de um peixe engolir um homem. Fala-se por aí, foi uma baleia. Aí entram os biólogos e dizem: baleia é coisa nenhuma, porque a baleia tem uma garganta pequenininha, não tem como um homem passar ali. Que peixe foi esse então? Não sei. Mas aí entram os teólogos e dizem para os biólogos: mas se Deus quiser fazer um milagre... E aí existe essa discussão, e aí começam a falar assim: como que um homem pode permanecer 3 dias no ventre de um peixe, com todos os sucos gástricos produzidos por esse animal? O certo é que essa história ela é falada, ela é discutida. Todo mundo conhece essa história, ela é um best-seller no meio do povo de Deus. Mas existem, quem lê o livro de Jonas, e quando nós estudamos o livro de Jonas aqui na igreja, na nossa série de mensagens pela manhã, acerca de um livro da Bíblia, o livro de Jonas foi o único livro de todos os 66 livros da Bíblia que eu usei 4 mensagens. Todos os outros eu usei só uma. Porque o livro de Jonas, ele nos ensina muitas coisas em apenas 4 capítulos. O livro de Jonas fala da soberania de Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre a criação. Foi Ele que enviou a tempestade, foi Ele que controlou o peixe, foi Ele que preservou a vida de Jonas no ventre do peixe. O livro de Jonas fala da justiça e do juízo de Deus. Nosso Deus, Ele vai exercer sim juízo sobre as pessoas ímpias desse mundo, sobre os povos que não o servem, que não o temem. O livro de Jonas fala da onipresença de Deus. Por quê? Porque Deus estava ouvindo, estava com Jonas lá no submarino natural, lá naquele peixe embaixo da terra, lá embaixo do oceano. Deus estava ali, nos lembra a onipresença de Deus. O livro de Jonas nos lembra ou nos fala da universalidade do amor de Deus, porque Deus resolveu salvar os assírios. O livro de Jonas nos mostra que o excesso de ideologia pode prejudicar o cristianismo de muitas pessoas. Tem gente que é muito mais, defende muito mais a bandeira do seu partido do que o cristianismo. Foi o que aconteceu com Jonas. O livro de Jonas nos mostra que os interesses de Deus na história são maiores do que qualquer ideologia desse mundo. Ou seja, no livro de Jonas existem várias ideologias, ou várias lições, várias verdades a serem aprendidas. Mas seguindo o nosso roteiro aqui de como a graça de Deus triunfa sobre as limitações humanas, nós vamos ver como que a graça do Senhor, ela é persistente.
Você acha que a sua desobediência é persistente? Você acha que você tem um caráter mau, que não abandona o mal? A graça de Deus é muito maior, muito mais forte, muito mais abrangente do que a sua maldade e o seu pecado. O livro de Jonas nos mostra como que a graça de Deus ela é capaz de nos resgatar das consequências desastrosas das nossas desobediências. A história de Jonas nos mostra como que Deus não desiste do filho rebelde. Não desiste do filho rebelde. Mas Deus o persegue com sua graça. Até mesmo naqueles momentos de maior obstinação, Deus vai lá e resgata o rebelde. Se é filho, se é filha, pode estar no momento de maior obstinação, Deus vai resgatar. Pode estar no momento de grande desobediência, Deus vai salvar. Mas antes de falar disso, eu queria lembrar rapidamente com vocês da história, do contexto e de alguns detalhes importantes da vida de Jonas, porque a história, o contexto e esses detalhes vão nos ajudar a entender a graça de Deus em cima dos filhos rebeldes. Vamos lá, algumas coisas importantes. Primeiro, Jonas, ele nasceu, não foi numa família qualquer, Jonas nasceu numa família importante de Israel. E isso acontece porque o livro começa citando o pai de Jonas. E sempre que você ler na Bíblia uma genealogia, saiba que a pessoa que está ali sendo citada, se tem genealogia, ela era importante. Porque só contava ou só falava da genealogia de pessoas importantes. Então, o fato do pai de Jonas ser mencionado indica que ele fazia parte de uma família importante em Israel. Além disso, dos profetas menores são aqueles que escreveram livros pequenos, não menor importância. Dos profetas menores, o único a quem Jesus faz referência no Novo Testamento é Jonas. Isso mostra a relevância do ministério desse profeta. Jonas, ele foi contemporâneo de 3 profetas famosos do Reino do Norte, que são Amós, Oséias e Miqueias. Nessa mesma época, só que no Reino do Sul, viveu um outro profeta famosíssimo, Isaías. Mas apesar de Jonas viver na mesma época que esses homens, o profeta com quem Jonas teve contato foi Eliseu. Existe até uma lenda, isso é lenda, né? É mito, mas existe, de que Jonas era o filho da viúva de Sarepta, o menino que Eliseu ressuscitou. Mas é pura lenda. O ministério, mas isso nos lembra que ele teve contato com esse profeta famoso chamado Eliseu. O ministério profético de Jonas, ele aconteceu durante o reinado de um rei chamado Jeroboão II. Por que é importante mencionar isso? Porque esse foi um momento, e a história mostra, de grande sucesso político, de prosperidade econômica, de conquistas militares para a nação de Israel. Outro detalhe, o livro de Jonas, ele tem sido dividido assim em 2 partes principais. A primeira parte, os 3 primeiros capítulos, mostra a teimosia, mostra o perfil teimoso desse profeta. E essa parte deixa claro que a desobediência de Jonas não foi um mero acidente.
Não foi uma atitude súbita. Não foi uma desobediência de momento. A desobediência desse homem foi algo planejado. E, se eu não me engano, depois vocês podem perguntar ao irmão Aloísio, Matias, que está fazendo a faculdade de Direito, quando, diante da lei, quando existe um crime planejado, a pena é maior do que aquele crime que aconteceu ali no calor do momento. A desobediência de Jonas foi planejada, o que é muito pior. A saga de Jonas, em sua desobediência a Deus, inclui uma tentativa de fuga para Tarsis. Gente, é como se Jonas estivesse em São Paulo e Deus dissesse assim: vai para o Amazonas. Jonas foi lá para o Rio Grande do Sul. Completamente diferente o caminho que ele tomou. Envolve essa fuga para Tarsis, envolve uma tempestade terrível no mar, envolve a experiência de ter sido engolido por um grande peixe, e toda essa tragédia só teve fim porque ele se arrependeu. E lá no ventre do peixe ele clamou ao Senhor e renovou os seus votos. A desobediência de Jonas, ela não deve ser interpretada por mim e por você como um mero capricho do profeta. Ah, não quero ir não quero falar para esse povo não. Não é bem assim. Porque Deus chegou para Jonas e disse assim: prega para os assírios. É como se Deus chegasse para um palestino e dissesse assim: vai lá e prega para os israelenses. Chegasse para um americano e dissesse assim: vai lá e prega para a galera da Al-Qaeda. Prega para o seu pior inimigo. Pregue para ele. Sabe aquele camarada que você gostaria de lá no céu ver no telão ele queimando no inferno? E você vai se deliciar com aquilo? Vai lá e prega para ele. A Assíria era o último lugar onde um israelita gostaria de estar, ainda mais, muito menos de pregar. Os assírios, eles eram conhecidos pela sua intensa maldade. A impiedade dos assírios com os seus prisioneiros, ela é famosa mundialmente, historicamente. Conta-se que os assírios, eles cercavam as cidades e deixavam as pessoas ali dentro morrendo de fome e de sede. Queriam ver quanto tempo o ser humano aguenta sem comer e beber. Em outras situações, eles invadiam e eles retiravam a pele das pessoas com elas ainda vivas. E algo muito comum entre os assírios era a mutilação dos seus escravos, das pessoas que eles subjugavam. Iam cortando pedaços do dedo. Era muito comum. O profeta Naum, ele vai falar dos assírios, vai descrever a violência dos assírios, e ao descrever a maldade e a impiedade dos assírios, Naum diz assim: eles são um covil de leões. Lembrando aqueles animais que estrangulam impiedosamente as suas presas. Naum ainda vai dizer assim: Nínive, cidade sanguinária, cheia de maldade, prostituições e feitiçarias. Então, considerando todos esses detalhes, gente, não é de admirar que quando Jonas ouve Deus dizer assim para ele: vai e prega para os assírios, ele deve ter pensado assim: eu pregar para os assírios? Vai que eles se arrependem. Vai que eles creem em Deus.
Deus não vai querer destruí-los. E como Jó